Como ajudar a criança a ler e escrever? Como ajudar a criança que tem dificuldade no processo da alfabetização? Que recursos a gente pode utilizar para isso? E quais as dicas importantes do dia a dia que a gente pode utilizar para ajudar a criança e para facilitar esse processo? Eu trouxe nesse vídeo algumas ideias, sugestões e atividades práticas que eu vou mostrar para vocês como utilizá-las para facilitar esse processo que é muito importante na vida da criança. Então, vamos lá! Esse processo é um processo muito importante na vida da criança. Por isso devemos estar atentos e ajudar a criança nesse momento, principalmente as crianças que apresentem alguma dificuldade, tá? Então, eu vou dar algumas dicas, algumas ideias, sugestões e como a gente pode ajudar, facilitar e acompanhar esse processo. Então, vamos lá! Uma coisa muito importante que a gente deve observar, que a gente deve fazer com as crianças e com o ambiente onde a gente vive, seja em casa, seja na escola, é proporcionar para a criança conviver em um ambiente alfabetizador. Não quer dizer que a gente precisa entregar livros e fazer a criança ler, né? Obrigar a criança a ler. Não é isso. O ambiente alfabetizador é onde a criança possa perceber palavras, perceber escrita, seja um cartaz na parede, seja quando a mãe escreve ou lê um livro, o exemplo, né, também dos pais, do professor, é muito importante para a criança. Com tudo isso, ela vai começar a entender para que a gente precisa da leitura e da escrita, qual é a importância, por que a gente precisa aprender, né, para o nosso dia a dia. Então, esse é o primeiro passo, eu acho que é bem importante a gente criar esse ambiente para as crianças. As crianças menores, tá, antes de aprender a ler e escrever, antes da alfabetização, já podem estar inseridas também em ambiente alfabetizador e já podem aprender como a gente utiliza as palavras e para quê, tá? É bem importante que a gente mostre isso para as crianças antes delas começarem o processo, porque elas vão perceber qual a importância. Então, elas vão começar a querer saber mais, querer aprender, e isso vai motivá-las também, tá? Então, a gente pode sim, na educação infantil, quando as crianças são pequenas, apresentar letras para elas, como, por exemplo, um alfabeto móvel, né, para elas brincarem e inserir ela nesse mundo, tá? Que é bem importante. Para as crianças maiores, um pouquinho maiores, eu acho bem importante também fazer a criança participar dos momentos de escrita em casa, tá? Então, como por exemplo, quando a mãe vai fazer uma receita, tá? Uma receita que ela tem que seguir a receita escrita. Ela pode chamar a criança nesse momento, que é bem importante, além de ser um momento de fazer uma atividade junto, né, com seu filho, você pode pedir para que ela leia a receita, né? Como o que a gente tem que colocar agora para fazer um bolo, por exemplo, né? Então ela vai ler 2 ovos. Ali ela vai estar lendo, ela vai estar participando de uma forma que não é obrigado, né, a fazer uma forma prazerosa, uma forma diferente, tá? Outro momento que dá para também trabalhar a leitura, a escrita, é quando a gente sai com as crianças para a rua, né? Nas placas de trânsito, nas placas das lojas, em todo lugar a gente sabe que tem palavras, a gente encontra palavras e frases escritas em vários lugares. Então, chamar a atenção da criança para observar, né, essas placas, essas palavras e ler, né, dependendo da idade, e fazer a leitura, tá? Outra coisa também bem importante é a lista de supermercado. Quando a mãe vai fazer a lista para o supermercado, chamar a criança para ajudar. Vem me ajudar, vamos fazer a listinha aqui. O que a gente precisa comprar hoje? É uma criança maior que está aprendendo a escrever, ela pode escrever do jeito dela as palavras da lista do mercado. E não esqueça, para criança menor, até para as crianças maiores, é muito importante e fundamental trabalhar o lúdico, tá? Nesses momentos, porque é através da brincadeira que a criança aprende de uma forma prazerosa, de uma forma melhor, né? De uma forma que ela vai gostar mais, se divertir e vai estar aprendendo, tá? Outra sugestão é com o alfabeto móvel, aquele alfabeto móvel que é emborrachado, você pode utilizar na hora do banho com a criança, tá? Então, começando lá com as vogais, você pode pedir para ela pegar a letrinha na hora do banho,
ou ela pode escrever o nome dela, montar, né, o nome dela, ou outras palavrinhas que vem na cabeça dela, que ela já aprendeu, que ela sabe, é bem legal também. Para ajudar também na aquisição da leitura e da escrita, na alfabetização, é importante, antes até da criança começar o processo, os pais ou a professora na escola ler para a criança. A gente sabe que ler para uma criança é muito importante, tá? Porque desenvolve muitas habilidades na criança e faz com que ela comece a despertar aquele gosto pela leitura e vai facilitar depois no processo da aquisição da leitura e da escrita por ela, tá? E com certeza vai adquirir muito mais vocabulário, desenvolve a imaginação, a atenção, concentração, a criatividade, são muitos fatores, tá? Mas para a alfabetização também é muito importante que se inicie desde que a criança é bem pequena a leitura, para que ela possa desenvolver tudo isso lá no comecinho. Eu trouxe algumas sugestões práticas, tá? Além dessas dicas que eu dei, que eu acho bem importante, que a gente pode desenvolver com a criança no dia a dia, tá? Eu trouxe algumas ideias de atividades mesmo que a gente pode fazer em sala de aula ou também em casa com as crianças, tá? Os pais que quiserem desenvolver com as crianças, eu acho que é bem legal porque vai auxiliar e vai complementar, né, o trabalho da escola na alfabetização. Sempre, quanto mais atividades a criança fizer, melhor. A primeira ideia aqui de atividade, tá, que eu trouxe para vocês é essa atividade onde a criança vai se desenhar, tá, um autorretrato dela. Vai desenhar, vai colorir do jeito dela. E depois, nós vamos utilizar grampos de roupa, assim, prendedores de roupa, tá? Em cada prendedor, a gente vai escrever uma letra do nome de cada criança, tá? Então, o objetivo aqui é ela formar, na ordem correta, o seu nome, tá? No caso aqui, eu fiz o nome do meu filho, Rafael, tá? Mas cada criança vai ter o seu pratinho com os seus prendedores de roupa com o seu nome. E essa atividade aqui não precisa ser feita só num dia, tá? E utilizar ela só num dia. Esse recurso aqui pedagógico, vocês podem deixar na sala para a criança utilizar no dia a dia, tá? Na classe dela, para ela aprender a sequência certinha do nome dela e as letras, né? A gente vai trabalhar cada letra do nome aqui, tá? Nessa atividade também dá para variar muito. A gente pode utilizar também cada prendedor com cada letrinha, trabalhar com a criança. Por exemplo, aqui a letra R, a gente pode pedir que outra palavra, né, tem que inicia com essa mesma letra do seu nome. Então a criança vai ter que pensar e lembrar outras palavras, se ela pode escrever, dependendo da idade, se já está no processo, né? Ela pode escrever outras palavrinhas com a letrinha do nome dela, inicial, né, do nome dela, tá? Então essa sugestão eu acho bem legal para trabalhar com os pequenos na educação infantil, lá no comecinho da alfabetização, tá? Que a gente trabalha o nome, o corpo, então engloba aqui vários conteúdos na mesma atividade, tá? Uma outra sugestão que eu gosto de trabalhar é com um recorte de revista, tá? Eu gosto muito de trabalhar com recorte de revistas, eu sempre trabalho com os meus alunos e nessa atividade aqui eles procuram objetos, desenhos em revistas, tá? E eles vão recortar e colar em fichinhas assim, tá? Depois que eles recortarem, aqui dá para trabalhar muita coisa. Eles podem escrever, colar, né, numa folha, escrever o nome do lado, do jeito deles. E também dá para trabalhar com o alfabeto móvel aqui, onde eles vão montar, colocar na mesa mesmo e montar a palavrinha do lado com o alfabeto móvel, tá? O alfabeto móvel que eu me refiro são aquelas letras emborrachadas ou de madeira, né? Tem várias opções. E para quem não tem esse recurso, né, disponível, pode fazer com tampinhas. Eu acho bem legal também, a gente pode montar um alfabeto móvel para sala de aula ou em casa com os filhos com tampinhas de garrafa, tá? É só desenhar a letra ou colar em cima da tampinha a letra, tá? O alfabeto todo. Então essa atividade também eu acho bem interessante fazer com recorte de revista, tá? Pode ser feito até para criança maior, dá para variar também para os anos iniciais, onde a gente está formando já frases, né, com as crianças, então eles podem recortar, colar e fazer uma frase sobre cada desenho, tá? Tem várias variações aqui dessa atividade. Outra sugestão é trabalhar as sílabas com rolinhos de papel higiênico, tá?
a gente coloca um rolinho menor dentro, a gente diminui um e usa um outro aqui, corta em 2 partes para colocar as sílabas, tá? Então vai ser uma sílaba principal, a primeira sílaba principal, que aqui é bó, ou bo. E depois a criança vai formando as palavrinhas conforme a gente escolheu escrever aqui, né? Esse rolinho dá para fazer para cada criança ou também dá para fazer para trabalhar com o grupo todo, tá? Então assim, mostrando, né? Ó, que palavrinha a gente vai formar com a sílaba bó e depois vem o lá, que palavrinha fica? Aí eles vão dizer bola, né? E depois aqui já mudou o som do bó, não é mais bó, é bo, bolo, né? Boca, bota e botão, tá? Então aqui dá para variar muito as palavras, né? Dá para criar vários recursos desses para trabalhar também com as crianças em vários momentos. Aqui também vocês podem construir palavras de 3 sílabas também, tá? Cortando menor, dá para fazer palavras maiores também. Depende da idade do que vocês estão trabalhando com a turma de vocês, tá? Ou com o filho de vocês em casa. Bom, pessoal, uma coisa muito importante também é compreender que cada criança tem o seu ritmo, tá? Então, nós vamos acompanhar o processo da criança, do desenvolvimento, da aquisição, do processo da alfabetização, enfim, e a gente vai ajudá-los conforme as dificuldades vão surgindo, tá? Sem pressa e sem querer impor muita coisa para a criança, porque a gente sabe que cada um tem o seu ritmo próprio de desenvolvimento, de aquisição de leitura, escrita, enfim. E então essas sugestões são para facilitar, ajudar, né, nesse processo, mas de uma forma mais lúdica, de uma forma mais prazerosa para a criança, tá? Então, investir no ambiente alfabetizador, em casa e na escola, é bem importante, e deixar a criança se desenvolver no ritmo dela também é muito importante. Não esqueça disso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu gostaria de saber como vocês trabalham com a alfabetização. A gente sabe que existem muitos recursos, muitas sugestões de atividades, né, para desenvolver sobre a alfabetização. Deixe nos comentários suas ideias e suas dúvidas também. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, que a gente pode estar conversando novamente sobre esse assunto, que é muito amplo, tem muita coisa para falar, para discutir sobre esse assunto. Espero ter ajudado, espero que vocês possam desenvolver essas atividades, utilizar essas dicas, né, no dia a dia de vocês. Um beijo para todos e nos vemos no próximo vídeo.